Nesse vídeo, eu vou te ensinar como usar a sua procrastinação para aumentar seu foco. Aqui você vai aprender não como parar de procrastinar ou se livrar da procrastinação, mas como usar ela a seu favor para que, mesmo procrastinando, você consiga fazer todas as suas tarefas e todas as suas demandas a tempo. Então, vamos lá? Na descrição você encontra o mapa mental, o resumo em tópicos. Fica aqui comigo. Até o final desse vídeo eu vou te mostrar como fazer a sua procrastinação estruturada colocar a sua vida e as suas demandas para andar. Então vamos começar aqui. Para que você consiga obter foco usando a procrastinação, primeiro você precisa entender a ideia de pragmatismo. O que é o pragmatismo? É quando você idealiza algo a partir de uma aplicação prática na sua vida, tá? A partir do resultado que isso vai te dar ou não vai te dar. Você sai do âmbito do pensamento, da idealização, de ai, se faço, se não faço, ai, sou preguiçoso. Você sai desse mundo do mental, da reflexão, e você vai para a prática das coisas. Como as coisas estão, quais os problemas que você tem, o que realmente, efetivamente, você pode fazer para resolver. E aí, quando eu digo pode, é o que está dentro das possibilidades, da sua possibilidade como indivíduo. Então, se você é um cara que procrastina, se isso é um hábito na sua vida que você não conseguiu se livrar, se você pensar de forma pragmática, você tem que dizer para si mesmo que eu procrastino, eu não vou acordar amanhã uma pessoa que não procrastina. Então eu preciso, mesmo procrastinando, lidar com isso. Então você precisa considerar que você vai continuar procrastinando. Entende? Isso é ser pragmático. É você olhar para as coisas sobre um viés prático e, ao mesmo tempo, muito realista. Tá bom? Então, pensando nisso, se você procrastina, como você vai usar isso a seu favor? Primeiro, vamos passar por alguns conceitos importantes até a gente chegar na ideia da procrastinação estruturada. Pirâmide de prioridades. Você precisa ter. A nossa vida é como uma hidra de 7 cabeças. Quando você corta uma cabeça, nascem 3. E a cabeça da hidra são os nossos problemas. São os seus problemas. Os problemas que todo dia surgem. Comigo é assim, com você também com certeza é. Sabe, você resolve uma coisa, aparece 2. Amanhã você resolve mais uma, aparece 3. Então, sempre vão ter problemas para resolver, sempre vão ter demandas. E muitas, de vários âmbitos, vai ter familiar, vai ter escolar, vai ter afetiva, vai ter pessoal, emocional, elas surgem e elas se acumulam. Então, se você olha para essa infinidade de problemas, para essa infinidade de cabeças dessa hidra, e você olha essa hidra gigante, né, que são os problemas e as demandas, você se sente pequeno. Você não sabe nem por onde começar. Sua vida está tão atrasada, toda cheia de bagunça, de tanta coisa que você tem que fazer, que você não sabe nem por onde começar. E enquanto você se mantiver nesse ponto de olhar para a hidra assustado sem saber qual cabeça começar, você vai ficar parado. Você vai ficar paralisado. Então a primeira coisa que você deve fazer para começar a aprender, né, a usar a sua procrastinação a seu favor é estabelecer uma pirâmide de prioridades. Você precisa listar na sua vida tudo o que precisa ser feito, tudo que você, precisa realizar ou precisa alcançar, seja tarefas específicas que você tem que fazer no trabalho, na escola, um projeto, uma apresentação para uma entrevista de emprego, o que for. Você precisa listar tudo isso, porque tudo isso são as demandas, são as tarefas, são coisas que você precisa fazer. E depois você precisa categorizar essas coisas. A categorizar a partir de quê? A partir da prioridade. O que é mais prioridade e o que é menos prioridade. E isso aí é pessoal, só você pode dizer sobre a sua vida o que nesse momento é mais prioridade. Até o final do vídeo eu também vou te dar uma dica, vamos dizer um hack, para você conseguir entender o que é prioridade? Porque às vezes você não consegue fazer nem essa categoria. Mas, professora, eu não consigo categorizar. Como é que eu vou saber? Tudo é importante. Tudo isso aqui eu preciso fazer. O que é mais prioridade do que outro? Então, eu vou te ensinar
como é que você consegue facilmente distinguir o que é mais prioritário ou o que é mais importante. Você precisa pegar ali as suas demandas, as suas tarefas e listar e colocar: "Olha, essa demanda aqui, se eu não fizer, eu vou ser reprovado", por exemplo. Essa outra aqui, se eu não fizer, eu vou perder meu emprego, por exemplo. Então você precisa ir entendendo qual a consequência de não fazer aquilo. E é pelas consequências que você vai mensurar o que é mais prioridade ou não. Geralmente tarefas com prazos, né, elas são mais urgentes, porque elas têm um prazo. Tarefas, que, caso não sejam feitas, você vai ter um grande prejuízo, também tendem a ser mais prioritárias, né, porque o impacto de não fazer é maior. Depois que você categoriza, tá, essas demandas e essas tarefas, vamos dizer que você tinha 10 coisas importantes, você jogou na lista e 3 ficaram ali no topo como as mais prioritárias, as mais urgentes, a que se você não fizer, você vai ter as consequências mais negativas. Então você vai pegar essas 3 primeiras da sua lista e você vai destrinchá-las. O que que é destrinchá-las? Você vai transformar elas de macro para micro, ou seja, você vai pegar uma demanda, uma meta, vou dar um exemplo. Você precisa fazer um trabalho de faculdade, que é a sua nota final. Se você não fizer, simplesmente você reprova naquela disciplina. O macro é: preciso fazer o trabalho. E é isso que fica martelando na sua cabeça. Eu preciso fazer o trabalho, não consigo, a data está chegando, eu estou aqui procrastinando. Cru. Você precisa destrinchar esse trabalho em pequenas tarefas um pouco mais acessíveis. Então você vai organizar em camadas. Eu preciso fazer um trabalho, esse trabalho tem que ter, sei lá, 10 páginas, 50 páginas. Então você vai organizar em camadas. Você não vai pensar no trabalho como um todo, você vai organizar ele da parte mais simples para a parte mais complexa. E basicamente, você vai estar transformando metas, né, que são macros, em pequenas tarefas. E depois você vai fazendo essas pequenas tarefas. Isso é o conceito mais básico aqui. Eh de destrinchar camadas, mas a gente vai ir aprofundando essa ideia de como chegar aí até o final, que eu dou um exemplo mesmo prático de como seria esse destrinchar. Quando você transforma a sua meta macro em pequenas tarefas, você vai ter algo muito mais tangível. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Vamos supor que uma das suas pirâmides de prioridades seja você tá com baixa autoestima, você tá com 10 quilos a mais do que você gostaria e você quer perder aí 10 quilos. Queria tanto perder 10 quilos, como eu vou fazer isso? É muito difícil. Mas daí você vai organizar isso em camadas. É difícil perder 10 quilos. Você não vai perder 10 quilos em um mês de academia, em um mês passando fome. E se você perder, você vai ganhar tudo de novo. Mas você pode, por exemplo, perder meio quilo por mês. Ou você pode até colocar uma meta mais agressiva, você pode perder 1 quilo por mês. Percebe? Isso aí do macro para o micro. Eu não vou perder 10 quilos em um mês, mas eu posso perder 1 quilo por mês. Ou eu posso perder meio quilo a cada 2 semanas. E aí você vai fazendo as suas atividades físicas, a sua academia, o seu treino, a sua arte marcial, seja o que for, e você vai ali, educando, controlando a alimentação dia após dia, semana a semana. E aí no primeiro mês, você perdeu, sei lá, 600 gramas. Você perdeu 800 gramas, chegou perto. Aí no outro você vai se esforçando mais. Então são pequenas tarefas, você transforma a meta de 10 quilos em pequenas tarefas. Não, cada mês eu vou perder meio quilo, cada mês eu vou perder 1 quilo, tá? Esse é um outro exemplo de como você destrincha grandes projetos em coisas menores e mais acessíveis, porque isso psicologicamente te ajuda, essa ideia aqui. Porque não é só que é mais fácil perder 1 quilo por mês do que querer perder 10 quilos em um mês ou 2 meses, mas porque psicologicamente
para sua mente, dá um alívio você ter uma meta de perder 1 quilo em 1 mês, do que a de 10, entende? 10 gera uma pressão e gera imediatamente um senso de fracasso, que você não vai conseguir. Entende? Aí um dia que você estiver mais cansado, que você não for pra academia, você vai se culpar: "Nossa, aí é que eu não vou perder 10 quilos assim", e aí você vai pisar na jaca e vai vir um looping de culpa e autossabotagem e procrastinação, e você não vai conseguir. Então se você destrincha o macro em micro, transforma metas grandes e robustas em pequenas tarefas, e aí você passa a ter mini metas, micrometas, e você vai atingindo ela aos poucos, se torna mais fácil de atingir e seu cérebro, ele sente aquilo mais acessível para você. E junto com isso, quando você tem micrometas e microtarefas, o que você precisa para que você avance nessas microtarefas como se fosse um game, você vai jogando, aí você joga a fase 1, joga a fase 2, aí aos poucos vai ficando mais difícil. Vamos supor que nos 2 primeiros meses você conseguiu perder 2 quilos, aí "Nossa, eu consegui, 2 meses, 2 quilos, então agora eu vou tentar perder 1,5 kg", você vai aumentando o seu nível de dificuldade. Só que aí, você precisa de algo imprescindível para que essas microtarefas e micrometas se transformem realmente na conquista da sua macrometa, que é a consistência, é ter rotina e o hábito de fazer essas tarefas que você precisa fazer para poder alcançar a macrotarefa. A rotina e o hábito, elas são necessárias, elas são imprescindíveis, só que tem uma coisa muito importante: você não pode ficar obcecado. Você precisa ter uma rotina, mas você não pode se apegar a ela, porque a sua rotina vai falhar, sempre vai falhar. A vida é falível e ela não é controlável. Vão acontecer coisas, vai acontecer alguma coisa fora do seu controle que vai impedir um dia de você, eh, ir lá para o seu treino. Você vai pegar uma gripe, vai ficar uma semana sem treinar. Então, esse momento que você não conseguir aderir à sua rotina e o seu hábito, você tem que antecipar que isso vai acontecer e não se deixar impactar negativamente por isso, para que esse dia ou essa semana que você não consiga ir, não te coloque num looping que você comece a andar para trás. "Ai, não fui, não dá certo". Então você precisa considerar que a rotina vai falhar e ficar tranquilo com isso. Você precisa ficar tranquilo com isso, porque aí no outro dia, o sol nasce de novo, você vai lá. Na outra semana você se cura da gripe, você vai lá e vai treinar. Tá a mesma coisa para qualquer outra coisa, o trabalho que você está escrevendo para sua faculdade, não deu por algum motivo fazer, mas aí no outro dia você vai e retorna à sua rotina. Mas sem uma rotina e sem um hábito, você definitivamente não vai conseguir bater as suas mini metas, as suas executar as suas microtarefas. E se você não bate as mini metas e não executa as microtarefas, você não vai chegar ao macro, né, você não vai finalizar ali a macro demanda, a macrotarefa. Distrações o tempo todo, nesse mundo que a gente vive, elas saltam, né, assim, nas nossas notificações o tempo todo. O celular, ele é, assim, definitivamente a pior das distrações, pessoas podem ser distrações, e o que fazer com as distrações? Aqui a coisa fica mais agressiva, porque só existe uma coisa para fazer com as distrações, e é eliminá-las. Não existe outra alternativa. Identifique e elimine. A sua distração pode ser diferente da minha. Você precisa entender o que te distrai. É o WhatsApp? É as notificações do seu celular? Quantas redes sociais você usa? Todas elas estão programadas para notificar? Já pensou se você tem X, Insta, Whats, LinkedIn, tudo isso notifica. Imagina, você não para no seu celular, não para, como você vai ter foco? Então, identifique, eu me distraio com essas redes sociais, eu me distraio com esses apps, então eu preciso eliminar. Eu vou excluir e nunca mais usar? Não, mas eu posso, por exemplo, programar para não notificar, ou eu posso fazer uma notificação programada para ela parar de notificar de hora tal a hora tal.
que é a hora que você vai estar na determinada tarefa. Eu tenho isso nos meus apps. Eu tenho apps que eu uso de trabalho, né, tenho os meus sociais e eles têm programação. A maioria deles não notifica, que, pessoalmente, para mim, a notificação, ela é invasiva e ela é feita neurologicamente para sugar a sua atenção, então nenhum app meu notifica, nada, inclusive meu celular no modo avião. Mas se você tem a necessidade de que notifique, programe, tá, para que nas horas que você precisa estar num determinado foco, numa atividade, numa rotina, ele pare de notificar. Aí, muitas vezes, a procrastinação, ela vem com uma missão. A procrastinação, ela tem uma missão, e essa missão ela é boa. O nosso organismo, ele é muito inteligente, e ele inventa formas de nos beneficiar. Por mais que a procrastinação ela seja muito odiada, né, assim, porque é um mal que todos querem evitar, que as pessoas sentem até vergonha: "Ai, eu procrastino". Mas, na verdade, a procrastinação ela surge como uma forma de poupar energia. O organismo ele quer poupar energia, ele quer buscar o prazer. Então, é muito mais agradável, né? E o corpo, o organismo, naturalmente, ele vai buscar estar deitado, estar rolando um feed de rede social, estar assistindo ali uma série. Naturalmente, a gente vai ser magnetizado para esses tipos de tarefas que exigem pouco esforço. E a procrastinação, ela vem com essa missão, a missão de nos relaxar, de deixar a gente, gastando menos energia. Só que aí tem um efeito rebote, que é a culpa e aquela sensação, né, é difícil até explicar essa sensação, mas quem está ouvindo aqui vai saber do que eu estou falando. Quando você adia uma tarefa que é muito importante, você procrastina, cada vez, cada tempo que passa, você vai ficando mais agoniado por aquilo ainda não estar feito. E é uma sensação realmente de angústia de não estar fazendo. Então esse é o efeito rebote, o corpo está ali procurando descansar, e para isso ele coloca você para procrastinar, mas você tem um efeito rebote psicológico de uma sensação de culpa de aquilo não estar fazendo, isso vai te corroendo. Então, como driblar esse processo? Como hackear isso? É aqui que a coisa começa a esquentar. Você vai começar a dar para você mesmo, conscientemente, isso que o seu corpo está desesperadamente fazendo sem a sua consciência. Mas como assim, professora? Espera aí que ficou tudo bagunçado agora. O seu corpo ele quer descansar, ele precisa se regenerar. Então, é preciso que você se programe para isso. Que você programe suas pausas, o seu descanso, a sua regeneração, para que o seu cortisol baixe, para que a sua dopamina volte. A dopamina é um hormônio totalmente relacionado à motivação, o que nos move para fazer algo. Se a sua dopamina está no chão, não vai ter quem te levante da cama para fazer alguma coisa. E é o descanso e a renovação que vai trabalhar na sua dopamina. Então você precisa se dar essas pausas antes que a procrastinação venha e faça isso por você. Você precisa se antecipar. Então, pode ser que às vezes você precise só de 30 minutos. Você está ali no trabalho, tá muito estressado, seu cortisol tá lá no alto, você já tá começou, sua perna tá batendo, seu olho tá tremendo, sua dor de cabeça, e você precisa de 30 minutos. E aí você vai, tira 30 minutos. Às vezes você precisa de 2 horas. Passou o dia fazendo coisa, cuidou de criança, levou criança na escola, faxinou, fez um monte de coisa, de repente você precisa de 2 horas sem fazer nada para se restabelecer. Ou às vezes você vem numa rotina de trabalho, de trabalhar de sol a sol, no final de semana você tá aí na sua vida no foco, e você só precisa parar um pouco um final de semana. Porque, sei lá, faz um tempo que você só trabalha, 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 estuda e não para, mas você precisa de um final de semana, e aí você pega esse final de semana e programa ele para ser seu, para o seu descanso, para fazer algo que te reenergize e que te revigore. Mas quando você fizer, você se der esses 30 minutos, essas 2 horas ou esse FDS, dependendo da sua realidade, do que você está precisando, naturalmente isso vai encher o seu tanque de novo, vai te dar um gás.
tá. E agora eu vou dar um exemplo, né, que é aí uma lição que está bem atual, tem sido muito falada, que a neurociência traz pra gente como conhecimento do NSDR, né, conhecido também como Yoga Nidra. NSDR é a abreviação da frase em inglês No Sleep Deep Resting, que seria mais ou menos um relaxamento profundo sem dormir. Ele é conhecido como Yoga Nidra. Basicamente é você deitar na sua cama, deitar de barriga para cima, as mãozinhas para baixo, fechar os olhos, respirar no escuro de preferência, sem nenhum estímulo, sem nenhum celular, nada, nenhum barulho, nada de música, e você apenas relaxar, sem dormir, durante 10 minutos. A neurociência comprova que apenas esse processo de você deitar sem nenhum estímulo e relaxar a sua mente e o seu corpo sem dormir abaixa as suas taxas de cortisol, que é o hormônio do estresse, instantaneamente e aumenta a sua produção de dopamina, que é, né, um neurotransmissor relacionado à motivação. Essas pausas, elas são imprescindíveis e muitas vezes é muito comum que não tenha programação para descanso nas nossas vidas modernas. Você não se programa para descansar, você não se programa para: "Não, agora vai ser o momento que eu vou agora é o momento de assistir séries, eu vou ter uma hora no dia que eu vou assistir minha série, eu vou ter uma hora no dia que eu vou ver minha rede social", ninguém tem isso. Mas se isso for feito, isso muda a sua rotina. Programe o seu descanso antes que a procrastinação faça isso no seu lugar, porque é isso que vai evitar de você ficar lá jogado na cama dias e dias, quase um morto-vivo aí, né, sem viver e sem fazer as coisas que você precisa fazer. Agora a gente vai chegando aqui, a gente vai realmente esquentar o nosso jogo, é onde você vai descobrir junto comigo como de fato é possível ter mais foco usando a procrastinação a seu favor. Vou falar sobre a regra do Pareto. Para quem não sabe, o Pareto é uma regra, utilizada por grandes corporações, muito famosa. Quem quiser ir pesquisar mais a fundo, é só dar um Google, Pareto 80/20. E, em resumo, significa que 80% dos resultados são consequência de 20% do esforço ou 20% das ações. Essa regra, né, que é muito usada e aplicada nos ambientes corporativos, um conhecimento que nota que é apenas 20% das atividades que geram 80% dos resultados. Ou seja, se você tem aí uma grande lista de coisas na sua vida pendentes a fazer e tarará, que nem eu falei no começo do vídeo, você não precisa de imediato se preocupar de dar uma rodada, assim, passar o rodo nessas coisas e resolver tudo de uma vez, para que realmente você resolva a sua vida. Não, isso na verdade, esse pensamento ele é tóxico e ele só vai fazer você procrastinar mais, porque a ideia de resolver tudo é impossível, ela é intangível. Então, você vai ficar acuado se você ficar focando em resolver 100% da sua vida. Mas, então, se eu não posso resolver 100% da minha vida, 100% das minhas demandas, o que que eu faço? É aí que entra o X da questão. Você precisa definir ou perceber, e aí você vai perceber através de uma reflexão pragmática, lembre-se, não é uma reflexão dos botões da sua cabeça voando lá. É pragmático, você tem que olhar para a realidade das coisas, para a vida real, para o prático. Você tem que definir na prática quais são os 20% de demandas, de pendências, de coisas que você tem que vão causar o maior impacto em todo o resto, tá. Então dentro da sua lista de 1001 pendências que você tem na sua vida, você precisa entender os 20% que realmente, se você matar lá, se você cortar, se você realizar, vai influenciar positivamente os outros 80% e vai fazer a coisa rodar, tá. E aí entra um conceito de um livro chamado A Única Coisa, um livro muito bom, vou deixar aí na descrição o autor do livro, mas esse livro tem uma pergunta central,
E basicamente é um livro que fala sobre foco, que é uma soft skill, né. Eu tô trazendo esse vídeo aqui dentro da série de soft skills, foco é uma delas. E nesse livro sobre foco, a pergunta-chave do livro é: qual é a única coisa que se você fizer hoje, que se você resolver hoje, vai tornar todas as outras mais fáceis ou até mesmo desnecessárias? Você já pensou nisso? De tudo na sua vida hoje, vamos supor, cara, sua vida tá toda cagada, toda cagada. Sabe, não tá funcionando nada, seu trabalho, seu financeiro, sua vida afetiva, sua vida familiar tá assim, uma bagunça, mas pare e analise. Qual é o miolo central? Onde está os 20% que acaba causando todos esses problemas? Entendem? É aí que está o pulo do gato. E essa é uma resposta que você sozinho tem que definir, através de uma reflexão pragmática. Será que talvez sua vida está toda bagunçada porque você está com uma baixa autoestima? Você está com pouca vontade de fazer as coisas e aí tudo está desandando? Tem 20% aí de coisinhas que, se você olhar para elas e você cuidar delas, os outros 80% vão ser positivamente impactados por elas, tá. Então qual é a única coisa que tornaria todas as outras coisas da sua vida mais fácil? Eu vou dar um exemplo pessoal aqui, a gente trazer um pouco esses conceitos para a vida real, porque eu tô falando de pragmatismo, mas eu apliquei isso na minha vida há pouco tempo. Eu estava, assim, com o meu trabalho, ele é muito estressante, eu trabalho CLT, numa jornada 6 por 1, de quase 9 horas, então é muito psicologicamente estressante. E eu estava, assim, num looping de estresse meu emocional, minha imunidade lá embaixo, pegando uma gripe atrás da outra, e aí por estar gripada eu não conseguia arrumar minha casa, e eu adoro estar com a minha casa arrumada, tenho um pouco de toque, então minha casa bagunçada fazia eu me sentir pior, e fazia eu querer ficar mais deitada na cama, porque não tá conseguindo, então, sabe, uma bola de neve de problemas? E aí eu comecei a refletir no conceito da única coisa. Tudo estava assim bagunçado, não estava nada estava funcionando. E aí eu parei e pensei, eu li o livro e eu pensei: "Mas qual é a única coisa que, se eu fizesse, facilitaria todo o resto?". E aí eu percebi que, por conta da minha rotina ter ficado um pouco mais atribulada, eu parei de treinar. Eu faço musculação. Então, eu sempre treino, tenho a minha rotina de treino, mas 2 meses atrás, por alguns motivos pessoais e de logística de tempo, eu parei. E aí foi quando as coisas começaram a desandar, porque você para de treinar e você tem um trabalho estressante, você começa a acumular esse estresse, esse cortisol, aí a sua imunidade baixa. Então eu percebi que o fato de eu ter parado de treinar me deixou vulnerável ao estresse do meu trabalho. E isso é que causou todos os outros problemas. Eu fiquei doente, não conseguia cuidar da minha casa, não conseguia trabalhar direito, o trabalho também tinha algumas pendências, e enfim, bola de neve. E eu pensei: "Então, a única coisa é o meu treino. Se eu volto a treinar, eu consigo de novo me fortalecer psicologicamente para lidar com o meu trabalho, melhorar aí a minha química corporal e voltar a ficar um pouco mais centrada". E foi exatamente como aconteceu. Voltei a treinar e não deu 2 semanas para eu me sentir novamente com a minha motivação estabilizada, com a minha fome estabilizada. Eu comecei a me alimentar melhor, eu comecei a dormir melhor, eu estava dormindo totalmente às horas toda nada a ver. Então, só foi eu voltar aos treinos, me organizar para treinar, que tudo voltou a funcionar. Limpeza doméstica, meu sono, alimentação, trabalho, emocional, estresse. Então, percebem o conceito aplicado? Às vezes você está com muitos problemas e quando você olha para tudo parece assim um monstro. Mas você precisa entender que às vezes tem uma coisa só que, se você fizer, pode tornar todo o resto mais simples. E é isso que você precisa identificar na sua vida. Pensa aí agora. Fala pra mim aqui, se você se sentir à vontade aí nos comentários, qual é a única coisa que, se você fizesse hoje na sua vida, tornaria as outras mais fáceis ou, quem sabe, até mesmo desnecessárias?
reflete sobre isso é muito importante. E aqui, finalmente, a procrastinação estruturada é um resumo de tudo que eu falei aqui no vídeo. Eu vou dar a receita do bolo aqui e, inclusive, aplicando um exemplo prático da vida real, de como a gente faria uma procrastinação estruturada para escrever um TCC, que é um trabalho de conclusão de curso. Às vezes um TCC, né, a gente pode ter que fazer na graduação, na pós, ou até mesmo se faz TCC em empresas também, para alguns processos seletivos, para alguns trabalhos. Em resumo, a procrastinação estruturada é você priorizar tarefas importantes e simples de você fazer, né. Então, assim, você fazer o que é mais simples, aquilo mas é importante. Você sabe que é importante fazer, só que é simples. Então, por ser simples, você não precisa aquela bomba de motivação, porque é simples, você sabe que aquilo não vai te custar, então você faz mais facilmente. E aí você vai adiar tarefas complexas. E você vai dizer: "Mas professora, isso é o que eu já faço. Eu quero resolver minha vida aqui com esse vídeo, eu já adio as tarefas complexas". Mas então, se você continuar a adiar as tarefas complexas que ainda não são urgentes, mas você fizer as tarefas simples que são importantes, vai acontecer uma coisa: você vai ter feito tarefas simples que são importantes, ou seja, o importante não ficou de lado, não ficou desguarnecido, e essas tarefas complexas que você adiou, elas vão se tornar urgentes. E aí, quando elas se tornarem urgentes, você vai fazer pela pressão, porque a água está batendo na sua bunda. E aí você vai fazer. Pode funcionar para uns e pode não funcionar para outros. Eu já vi funcionar e para mim funciona. Você precisa entender se para você isso vai funcionar. Pode ser que funcione. Ah, mas eu já sou aquela pessoa que faço só na pressão, mas é horrível. Mas, cara, é melhor fazer na pressão do que não fazer. Se é a sua forma, se é o seu jeito, se tu só consegue um boom de motivação quando a água tá batendo na sua bunda, então usa isso. Quando a água estiver batendo na sua bunda, você corre e vai fazer pelo senso de urgência. Só que você vai ter feito as tarefas simples. E aí, você vai juntar essas 2 coisas. Como se junta essas 2 coisas? Eu vou mostrar aqui no exemplo prático. Vamos supor que você tem um TCC para fazer. Um TCC, um trabalho de conclusão de curso, tá. Aí você pensa: "Caramba, um TCC é um negócio gigantesco, eu nem sei por onde começar, eu não defini nenhum tema desse TCC, só de pensar me dá um nervoso, falta, sei lá, um mês para a data de entrega e eu tô lascado", né. Esse é o pensamento do procrastinador. Porque quando você olha, lembra que eu falei da hidra? Quando você olha a demanda por um olhar só, de uma maneira holográfica, ela fica gigante e assustador, e você fica acuado. Você vai ter uma tendência de fugir daquilo, então você precisa agir nisso. Não olhe para a demanda dessa forma macro. Olhe para ela de forma destrinchada, de forma micro. E agora a gente chega no exemplo prático. Como é que eu destrincho uma grande demanda com um TCC, por exemplo? A gente vai fazer algo parecido com o que a gente fez no exemplo lá de perder os 10 quilos. Então vamos supor, eu não comecei nada no meu TCC. O que é que eu vou fazer no dia um? A capa. Faça a capa. É sério, eu tô falando muito sério e eu já fiz isso. É psicologia na minha graduação, nossa, eu fiz uma infinidade de trabalhos, nas 3, né, uma infinidade de trabalhos de artigos científicos, e eu usei essa técnica. Eu começava a fazer a capa, só a capa, simplesmente a capa. Quando eu não é a tarefa simples, ou seja, um TCC precisa de uma capa, não tem um TCC sem uma capa. É importante, mas é simples, não vai te custar, você não precisa de um caminhão de motivação para fazer uma capa, é só sentar e fazer. Às vezes você até tem uma outra já pronta de um outro trabalho, você só colou, muda as informações, pronto, fez sua capa. Dia 1, capa feita. E aí o dia 2, você vai fazer o quê? Lista os temas, senta no sofá, bota os pés para cima, que eu gostaria de falar? Cara, você precisa falar sobre o que você gosta, ou pelo menos você precisa, dentro da sua área de atuação, da sua graduação ou do trabalho que você está fazendo esse TCC, você precisa falar de algo que te dê vontade, algo que te interesse. Então, trace um norte, pense sobre o que você gostaria de falar, sobre coisas que te atraem a sua atenção e escreva.
Simples, não é difícil você sentar e fazer uma lista de temas, um brainstorming. Então faça isso no dia 2. É mais uma tarefa simples, tá vendo? Não vai custar fazer isso. Mas o TCC ainda não está feito, ó, o TCC é a tarefa complexa, lembra? Você ainda está adiando. Você está adiando o TCC ainda, você só listou os temas, você fez a capa, mas o TCC nada, né? Tá adiado ali. Mas beleza, aí no dia 3, você monta o esqueleto. Você vai lá escrever prefácio, aí pula uma folha introdução, pula uma folha desenvolvimento, conclusão. Beleza, tô aqui. Referências, bota lá, pronto, acabou-se o dia 3. Depois você vai fazer outra coisa. No dia 4, você vai escrever o resumo da sua introdução. Tá, que precisa ter nessa introdução? Se eu vou falar desse tema, eu preciso falar disso? Ah, eu preciso falar disso. Então, nessa introdução eu preciso falar disso, disso, disso e também disso. Pronto. Pronto, acabou o dia 4. Dia 5 a mesma coisa. Eu vou ali para o desenvolvimento e vou escrever os tópicos. Ó, dentro desse tema, eu não posso deixar de falar disso, disso e disso. Escreve lá os tópicos que você vai falar, os mais importantes. Pronto, escreveu. Percebem? É a mesma coisa do meio quilo, de perder meio quilo por mês ou a cada 15 dias. Você vai fazendo micro tarefinhas. Você ainda não fez seu TCC, mas você já fez a capa, você já listou os temas, você já tem o esqueleto ali, já sabe o resumo da introdução, botou os tópicos do desenvolvimento. Aí no dia 6, no dia 6 você vai ficando mais ousado. Não, eu vou finalizar aqui essa introdução, eu já sei o que eu preciso escrever, eu vou finalizar. Não é para ser perfeita. Não precisa ser perfeita. Não precisa. Só precisa ser feita. Feito é melhor que perfeito. Repete comigo. Feito é melhor que perfeito. Sempre, sempre, para tudo. É melhor um treino fofo do que não treinar. É melhor fazer uma introdução, um rascunho de introdução do que não fazer. Então só faça uma introdução. Depois, com o tempo, vai chegar um dia aí que você vai lapidar, que você vai polir. Mas não é hoje o dia ainda. Aí no dia 7, você pode escrever o primeiro tópico do desenvolvimento. E é assim que você vai fazer o seu TCC. Você vai matando ele dia a dia, tá vendo? Tarefinha por tarefinha, micro por micro. A gente está na era moderna, mas existem ditados que guardam muita sabedoria, cara. E basicamente esse vídeo todinho é sobre um ditado: de grão em grão, a galinha enche o papo, meu parceiro. É assim que se faz grandes coisas. É assim que se escala um Monte Everest. É passo a passo. Mas se você fica parado na frente do Monte Everest, olhando para ele, feito um coitadinho encolhido acuado, você nunca vai dar o primeiro passo. Você precisa parar de olhar para lá para cima, olha para o primeiro passo, dá o primeiro passo. Isso é procrastinação estruturada. E aí você vai juntar tudo que eu trouxe aqui para você nesse vídeo. Você passou lá do dia 1 até o dia 7, olha, do dia 7, você já tem o seu TCC estruturado, você já tem o primeiro tópico do desenvolvimento, e há de infinito você vai fazendo. Depois você pode pesquisar referência. Ah, que referências eu quero usar? Já coloca as referências lá embaixo antes de terminar. Quer usar isso? Vai dar uma lida. Aí terminou dia 7, ó, chegou o final de semana. Agora eu não vou pensar em TCC não. Eu vou pegar o final de semana, lembra? Eu vou pegar o final de semana para mim. Vou surfar, vou lavar meu carro, vou passear com os meus cachorros, vou jogar o PlayStation, vou ficar de boa. Porque você precisa disso, entende? Você precisa. Aí você fica de boa e depois você volta, entendeu? Lá no dia 11 você volta, aí escreve o segundo tópico do desenvolvimento. Cara, você vai fazer seu TCC, você vai perder os seus 10 quilos. Só que não é de uma vez, não é de uma tacada. E não é apertando um botão que vai fazer você parar de procrastinar. É só considerando que você vai continuar procrastinando, porque é a natureza do organismo, é a natureza da gente buscar o descanso. Então você precisa ser pragmático para você considerar que isso vai continuar acontecendo, para você programar as pausas pensando na sua regeneração e você destrinchar aí as coisas mais importantes que você precisa fazer. Começar pelo simples, dia a dia, tarefinha a tarefinha, até você fazer grandes coisas. E aí você vai perceber que foco é algo
que você encontra a cada procrastinação. Eu espero que tenha iluminado. Me conta aí nos comentários o que você achou e até o próximo vídeo.